Você sabe que muitas empresas fecham nos primeiros 5 anos por falta de gestão financeira e de não manter os objetivos? Hoje, vamos contar a história de um empresário que, à beira da falência, descobriu que o sucesso está no que você objetiva e como concretiza. Prepare-se para a informação que pode mudar suas perspectivas. Ouça a seguir a mensagem de Tito. Sem excessos. Busque sempre a sobriedade e a naturalidade. O artificialismo não só distorce a percepção, mas também gera um desgaste desnecessário na equipe e nos recursos. Seja sóbrio e autêntico em tudo, do mobiliário à sua postura e à cultura do seu empreendimento. Se tentar demonstrar mais do que realmente é, acaba se perdendo na superficialidade. O sucesso está no genuíno e bem fundamentado. Hoje, vamos explorar como essa verdade transformou a vida de um homem e de todos ao seu redor. Fique conosco, pois Apolo trará uma história que prova: menos é mais, e o essencial é invisível aos olhos. Vitor, com 32 anos, era um empresário de sucesso, ou assim parecia. Sua empresa, Madeiras e Sonhos, especializada em móveis planejados, celebrava 9 anos de mercado, com 40 funcionários e uma reputação sólida construída ao longo dos anos. Os números estavam, à primeira vista, no lugar certo: um portfólio invejável, clientes fiéis e uma presença crescente nas redes sociais. Contudo, o que poucos sabiam é que, nos bastidores, havia uma realidade bem mais complexa e angustiante. Os números, longe de serem positivos, estavam se tornando uma prisão. O fluxo de caixa não fechava há 2 anos, e as dívidas se acumulavam a cada mês. Fornecedores pressionavam, cobrando pagamentos atrasados, e Vitor, pressionado pela urgência da situação, começava a pagar salários utilizando empréstimos pessoais, na tentativa de manter as aparências e garantir a estabilidade da empresa. O peso da crise financeira tornou-se um fardo cada vez mais difícil de carregar. Mas havia algo ainda mais devastador: a crise existencial. Vitor, o sonhador que iniciou tudo com uma pequena marcenaria, se via agora como uma figura distante da pessoa que era. Hoje é um homem que se vê no espelho, mas não reconhece a própria imagem. Era um ator em um palco que desmoronava. Aquele homem, que outrora respirava vida e paixão por seu trabalho, agora estava afundado na incerteza e na pressão. Cada dia parecia um fardo, cada decisão uma aposta arriscada. A pressão constante se transformou em noites sem sono e dias que pareciam se arrastar. O ponto de ruptura veio com uma carta do banco. O limite do cheque especial foi cortado, e Vitor ficou sem qualquer possibilidade de crédito para salvar a empresa. Sem capital de giro, endividado até o pescoço, ele se viu diante de um dilema: fechar as portas e admitir a derrota, ou seguir em frente com uma decisão radical e sem garantias. Foi então que lembrou das palavras de seu avô: filho, quando não sobra nada, sobra verdade. Ele sabia que, após tantos anos de fachada, precisava enfrentar a dura realidade. Não havia mais espaço para disfarces. Se havia algo de positivo, era o fato de que ainda restava o essencial: sua equipe. Vitor decidiu que não poderia mais viver à sombra da aparência. Marcou uma reunião com todos os funcionários, sem adornos ou discursos motivacionais vazios. Estamos afundando, disse ele, a voz falhando um pouco, mas firme. Mas vamos tentar um último movimento: cortar tudo o que não é essencial. Não era apenas uma frase de efeito. Era uma proposta arriscada, uma tentativa de salvar o que restava, focando no que realmente importava. O primeiro corte foi o mais dolorido: o escritório luxuoso no centro da cidade. Aquele espaço representava tudo o que Vitor havia conquistado até então: sofisticação, status, sucesso. Mas ele sabia que aquilo já não fazia mais sentido. A empresa precisava de uma reinvenção radical. Vitor vendeu os móveis de design, o escritório foi desocupado e, em seu lugar, alugou uma pequena casa ao lado do seu galpão de produção que ficava na periferia da cidade. Levou sua equipe para lá e declarou: se vamos afundar, que estejamos juntos e com dignidade. Era o início de uma transformação não apenas financeira, mas também da mentalidade pessoal e da empresa. O que parecia uma decisão difícil se revelou libertadora. Vitor começou a eliminar custos invisíveis, aqueles gastos que passavam despercebidos, mas que consumiam recursos de maneira insustentável. Cancelou assinaturas de softwares que pouco se usava, eliminou almoços caros com clientes que não traziam retorno, e até mesmo substituiu a cafeteira de cápsulas por um simples bule de café coado. Cada um daqueles cortes representava um ato de coragem, mas também de humildade. Ele estava disposto a perder o que parecia essencial para salvar o que realmente importava. O desafio maior, porém, não era financeiro.
Era a mudança cultural dentro da empresa. Vitor teve que aprender a se despir das máscaras e admitir suas falhas. Ele parou de fingir que tudo estava bem e começou a ouvir verdades de seus funcionários. A transparência passou a ser uma prioridade. E foi quando ele começou a ouvir que descobriu o valor inestimável das ideias de sua equipe. Maria, da produção, sugeriu formas criativas de reduzir desperdícios. João, do estoque, conhecia fornecedores mais baratos, e Ana, da limpeza, revelou um talento desconhecido para a costura, oferecendo a ideia de criar uma linha de móveis utilizando retalhos. Cada nova ideia trouxe um sopro de esperança e revelou a força do coletivo. No entanto, ainda havia um medo persistente. Vitor temia que sua vulnerabilidade fosse vista como fraqueza e que a transparência de sua situação financeira pudesse afastar ainda mais os clientes. Mas ele sabia que, para sobreviver, seria necessário um passo ainda mais ousado: mudar a maneira como ele enxergava o próprio negócio. 8 meses depois, a empresa ainda não gerava lucro, mas pelo menos estava respirando. O fôlego renovado não vinha dos resultados financeiros, mas da nova cultura de honestidade e colaboração que estava se formando. Então, um novo cliente, da empresa, pediu para Vitor se envolver em um projeto social, mobiliar uma escola do bairro com verba muito pequena. Embora fosse um contrato que possivelmente não traria benefícios financeiros, ele tinha um peso simbólico grande para Vitor. Aceitar aquele projeto foi, para ele, um ato de fé. Ele sabia que, ao assumir o compromisso, estava não apenas se conectando com a missão de sua empresa, mas também se desafiando a cumprir uma promessa de renovação. Vitor fez aos seus funcionários uma proposta clara das necessidades: trabalhar no fim de semana para cumprir o compromisso e a entrega. Todos aceitaram a carga de trabalho adicional. Na entrega, as crianças felizes abraçaram os móveis como se fossem tesouros. Vitor sentiu algo se transformar dentro dele. O último movimento não era sobre sobreviver, mas sobre renascer com um propósito renovado. Ele percebeu que estava mais do que salvando uma empresa, estava reconstruindo sua própria alma. 1 ano e meio depois, a Madeiras e Sonhos não só havia quitado suas dívidas, como também lançaram uma linha de móveis sustentáveis, fabricados com madeira de reflorestamento. Os funcionários, que antes eram apenas colaboradores, agora se tornaram sócios minoritários, dividindo os lucros e os desafios da empresa. Vitor não possuía mais um carro importado ou a fachada de luxo, mas havia conquistado algo muito mais valioso: uma equipe que acreditava nele, e uma comunidade que o via como exemplo de resiliência. A sobriedade não é pobreza, disse ele a um jornal local, durante uma entrevista. É liberdade. Liberdade para ser quem você é, sem máscaras. Ao olhar para trás, Vitor percebeu que a verdadeira transformação não ocorreu nas finanças, mas em sua preparação pessoal. Ele entendeu, finalmente, que o sucesso não depende apenas das conquistas externas, mas da capacidade de lidar com as adversidades, de ouvir a crítica e de buscar forças não apenas dentro de si, mas também na orientação divina que o acompanhava em cada decisão. A aceitação da crítica, que antes o paralisava, agora se tornava uma ferramenta de crescimento e evolução. Ele se prometeu não se desviar mais das necessidades reais da empresa. Vimos que na história que Apolo nos contou que Vitor, entusiasmado com o desenvolvimento de sua marcenaria, dispersou esforços em objetivos que não eram o da empresa. Vemos que encontramos na palavra um encaminhamento contra o desperdício, como em Lucas capítulo 16 versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esta passagem ecoa a decisão de Vitor passar a valorizar o essencial. Jesus ensina que a integridade nas pequenas coisas prepara para responsabilidades maiores. Ao cortar excessos, Vitor não apenas economizou recursos, mas provou que a fidelidade aos princípios, mesmo em tempos difíceis, atraía bênçãos inesperadas. A escola mobiliada foi o pouco, que se tornou muito, um novo mercado e uma reputação reconstruída. Encontramos em Provérbios capítulo 11 versículos 1, o Senhor abomina a balança desonesta, mas se agrada das medidas exatas. A desonestidade aqui não é só financeira, mas existencial. Quando Vitor ajustou sua balança, ao parar de fingir sucesso, Deus honrou a transparência, e a comunidade respondeu reciprocamente com lealdade. A medida exata, neste caso, foi a autenticidade. Mateus capítulo 6 versículo 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Vitor trocou o tesouro terreno como o status e as aparências pelo celestial, que são os bons propósitos e os relacionamentos com o bairro e com colaboradores. Os móveis para a escola foram seu tesouro no céu, um investimento em valores eternos, que renderam frutos terrenos. Agora, Apolo nos levará a refletir:
Como podemos aplicar essas lições em nossas próprias crises? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A história de Vitor nos convida a uma pergunta incômoda: quantas máscaras usamos diariamente? Vivemos em uma era que confunde sucesso com visibilidade. Mas a verdadeira prosperidade, como vimos nas Escrituras, nasce da integridade. Vitor não salvou sua empresa sozinho. Ele permitiu que a verdade o salvasse. Ao eliminar o artificial, criou espaço para o genuíno, a criatividade de Maria, a lealdade de João, a esperança das crianças da escola. Isso é sobriedade na coragem de ser suficiente. As passagens bíblicas não condenam a riqueza, mas a desonestidade que a cerca. Quando Jesus fala da balança desonesta, ele alerta para o perigo de medir a vida por padrões alheios. Vitor aprendeu que o muito não é ter mais, mas ser mais. E para você, o que seria ideal eliminar em sua vida, para encontrar o essencial? Iremos conversando e melhorando em nossos encontros. Na descrição, você poderá encontrar um interessante enfoque sociológico do que foi apresentado neste vídeo. Se este vídeo ressoou com você, ajude-nos a levar esta mensagem adiante. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas reflexões semanais. Seus comentários são nosso combustível. Compartilhe suas próprias histórias de sobriedade e transformação. Juntos, podemos construir uma comunidade que valoriza o genuíno. Utilize este vídeo para auxiliar uma pessoa que precise ouvir estas palavras. Que ótimo que chegaste aqui, para podermos oferecer outro vídeo que está na tela agora. A ideia é melhorarmos a introspecção no tema. Novamente obrigado por estar aqui e por fazer parte do Pensar Forte. Estes caminhos seguirão rumo ao desenvolvimento e crescimento de nossas consciências. Mantenha-se atento e dedicado como nós, que nos veremos novamente em breve.